diante do teu altar e te pedimos que a tua glória, que a tua graça, que a tua unção, com teu renovo, que a tua restauração esteja sobre nossas vidas, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Pode se assentar, glorifica a Deus aí com as tuas palmas. Você é um vencedor, você é uma vencedora, amém? Irmão, o pastor Leandro, acho que pode desligar aquele lá, o barulho dele está meio alto. Eu quero trazer uma palavra rápida ao nosso coração nessa noite. E eu quero profetizar sobre a sua vida toda sorte de bênção, toda sorte de vitória. Você que está nesse primeiro culto. E eu tenho certeza que Deus tem coisas grandes para realizar na nossa vida. Nós vamos aprender aqui um pouquinho sobre Moisés. Todos nós conhecemos bastante sobre Moisés. Mas eu tenho falado que nesses dias, meu irmão, eu tenho aprendido tanta coisa diferente. E que se a gente aplicar na nossa vida, dá certo. Amém? Então, meu irmão, tudo que você aprende, que você aplica na sua vida, amém, você vai ter sucesso. A dificuldade que nós temos é de aplicar as coisas na vida da gente. Às vezes nós aprendemos, mas não colocamos em prática. E aquilo que nós não colocamos em prática, não vai resolver o problema. Amém? Então coloque na sua cabeça hoje, antes de nós começarmos aqui, você vai colocar a mão sobre a sua cabeça, de preferência a mão direita, e você vai falar assim: Deus, abre a minha mente, para que a partir de hoje, tudo que eu aprender, eu colocar em prática, no nome de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo de número 1 em diante. Texto bastante conhecido, amém, mas que vai deixar umas lições muito boas para nós. Os irmãos que estão nos assistindo pela internet, amém, que Deus abençoe a vida de cada um. Olha o que é que diz aqui nesse texto de Êxodo, capítulo 2, do verso 1 em diante, diz assim: E foi um homem da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E, vendo que ele era formoso, então a primeira coisa, ele era o quê? Formoso. Escondeu-o por 3 meses. Então, além de formoso, aquele bebê, aquela criança, a mãe e o pai teve que esconder ele por quanto tempo? 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos. Juncos era uma madeira, era uma árvore, daquela árvore fazia, né, ela fez aquela arca, né? E revestiu com barro de betume. Amém? E pondo nela o menino, a pôs nos juncos, à margem do rio. Então, à margem daquele rio ali, havia vários pés de juncos, de árvores ali. E ela pôs à margem daquele rio, que é o rio Nilo. E sua irmã, posto-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio. E as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada que a tomou. Então eu quero dar uma parada aqui, que isso aqui é algo muito interessante, que vai abrir a nossa mente. Olha o que diz ali, presta bem atenção. Vamos ler nós juntos? E a filha de Faraó, o que ela fez? Desceu a lavar-se no rio, e as suas... Então, a filha de Faraó, ela estava lavando no rio.
Mas as donzelas, aquelas mulheres que trabalhavam para a filha de Faraó, elas não estavam banhando no rio. O que elas estavam fazendo? Elas estavam passeando por onde? Pela margem do rio. Amém? Elas estavam passeando pela margem do rio. E ela viu o quê? Aonde? No meio dos juncos. Então aqui nós vemos duas coisas que são muito interessantes. Primeiro, não foi a filha de Faraó que viu a Moisés. Quem viu a Moisés foi a donzelas. Amém? A arca que Moisés estava flutuando, ela não estava totalmente nas águas ainda. Ela estava à beira, estava perto dos juncos. Nós muitas vezes ensinamos que a arca já estava na água, que Moisés foi achado da água. Ela não estava somente nas águas, ela estava perto dos pés de juncos, à beira da água. Estava no início de começar ali a navegação para chegar no propósito. Então ela não estava ainda no propósito. Teve alguém, amém, que estava passeando, que eram as donzelas, que viram aquilo ali. Então a primeira coisa que eu aprendo, quando Deus tem um propósito na minha vida, amém, quando Deus tem um objetivo, Deus tem um ideal, Deus tem um propósito, Deus tem um plano na minha vida, independente de que aconteça, Deus vai enviar pessoas para me acharem. Amém? Você não está perdido, você não está sozinho. Amém? Você, meu irmão, pode estar passando por luta, pode estar passando por dificuldade, pode estar passando por necessidade. Você pode estar num lugar onde que ninguém vai te ver, mas Deus vai fazer as pessoas passearem perto de você para te ver. E essas pessoas que vão passar perto de você, talvez não são pessoas tão influentes, mas são pessoas que conhecem pessoas influentes. Porque muitas vezes nós achamos que a nossa bênção, ela vai vir de um milionário, ela vai vir de um rico, ela vai vir de alguém muito influente. Às vezes a sua bênção está na mão da pessoa mais simples que você pensa. Às vezes a sua vitória, ela está na mão de uma pessoa que ninguém dá nada por ela, mas ela tem influência com alguém, ela conhece alguém que pode fazer alguma coisa para a sua vida. Mas qual que é o nosso problema? Nós só visualizamos, só olhamos aqueles que nós achamos que pode fazer alguma coisa conosco. Mas na Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia é o contrário. Amém? É viúva que sustenta profeta. Amém? Você vai ver na Bíblia, meu irmão, que Deus usava aquelas mulheres que andavam do lado de Jesus, aquelas mulheres que possuíam alguns bens, que não eram as mulheres totalmente só ricas, mas que elas pegavam e ajudavam Jesus na obra, elas abençoavam a obra de Jesus. Então nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que eram pessoas simples, que eram pessoas, meu irmão, que olhando pela lógica humana não poderiam fazer nada, porque o que elas tinham era para elas, mas elas tiveram coragem de entregar o seu tudo para abençoar outra pessoa. Sabe qual que é a diferença da nossa vida quando a gente quer ser diferente? É nós temos coragem de abençoar pessoas. Irmão, Deus te levantou para você ser um abençoador, para você fazer diferença, para você, meu irmão, passar, meu irmão, a ser uma pessoa que quando você vê alguém necessitado e você tiver condições de ajudar, talvez abrindo uma porta, talvez indicando em alguma coisa, talvez abençoando com um prato de comida, talvez, meu irmão, dando ali uma oferta, uma moeda para aquela pessoa ser abençoada, Deus, Ele vai mudar a sua história. Essas donzelas aqui, a Bíblia diz que elas estavam o quê? Passeando. E a filha de Faraó estava lá se banhando no rio. Amém? E ela viu a arca. No meio da onde? Dos juncos. E enviou a quem? A sua criada que a tomou. Vamos continuar. E abrindo-a, viu quem? Ao menino. E eis que o menino o quê? Ele chorava. E moveu-se de quê? De compaixão dele. E disse-lhe: dos meninos dos hebreus é este. Então aqui eu vejo aqui duas coisas. Para quem conhece a história, depois você lê a história toda. A primeira coisa aqui, que é muito interessante, amém, que vai servir, que serve para a nossa vida, coloque isso no seu coração. Você tem a proteção de Deus na sua vida. Se Deus te prometeu alguma coisa, nenhum mal chegará à tua tenda.
Moisés estava numa arquinha betumada, feita de junco, colocado junto aos juncos na beira de um rio, que era um rio, meu irmão, que não era um rio calmo, amém, que era um rio, amém, que era um rio, como se diz aí, cheio de todos os tipos de animais. Deus faz as donzelas saírem da onde que elas tinham que ficar, porque o certo era as donzelas ficarem olhando a filha de Faraó tomar banho, elas não podiam sair de perto. Então Deus faz elas sair de perto para achar ali a arca. A segunda coisa, quando a filha de Faraó, ela abre ali a arca, ela vê aquela criança o que chorando, e aquele choro trouxe algo no coração dela. O que que trouxe? Compaixão. Irmão, Deus vai fazer as pessoas, não queira que as pessoas sintam dó de você. Quando as pessoas sentem dó de você, eles fazem as coisas forçadas. Mas quando as pessoas, meu irmão, veem em você Deus e sente compaixão de você, é totalmente diferente. E Deus vai levantar pessoas nessa geração, amém, para olhar para você e sentir compaixão de você. Compaixão é totalmente diferente de dó. Você não tem que ser, irmão, não sei se você conhece alguém assim. Tem pessoas que você chega perto dela, ela já começa a chorar, ela faz a carinha de tristeza, ela sempre tem uma história triste para te contar, para você sentir o quê? Dó. Amém? Ela te força você a sentir dó dela. Agora a compaixão, ela não vem, meu irmão, da pessoa, aleluia, que está passando a luta, para quem vai abençoar, não. A compaixão é diferente, ela vem de quem vai abençoar para quem está passando luta. Vai ter vezes na tua vida que você não vai estar precisando de nada, mas Deus vai usar pessoas para te abençoar, porque Deus vai ver o seu merecimento, Deus vai ver que você merece. Mas eu quero entrar numa parte aqui, que é uma parte muito interessante. A primeira coisa, grava isso na sua cabeça, amém? Havia um decreto baixado por Faraó, que toda criança do sexo masculino, de uma certa bebê, nem vou falar de certa idade, essa criança teria que morrer, porque eles achavam que ia nascer o Messias, eles achavam que ia nascer o Cristo, e o Cristo podia nascer ali. Então havia uma ordem, que todos os bebês teriam que serem mortos. Quem mataria esses bebês? Naquela época existiam as parteiras, e Faraó, ele deu ordem. A ordem que Faraó dava, ela tinha que ser cumprida. E Faraó deu ordem às parteiras, que quando nascesse homem, que era para as parteiras matarem aqueles homens no parto, que eram as parteiras para matarem aqueles bebês no parto. A primeira coisa, quando Deus tem um propósito na minha vida, quando Deus tem objetivo na minha vida, quando Deus tem ideal na minha vida, o inferno todo pode ser convocado contra a minha vida, mas ele não vai prevalecer. Satanás, ele pode dar ordem às suas mulas, porque Satanás tem mula aí para lá e para cá que ele usa. Até Satanás pode dar ordem para a mula dele, mas as mulas deles não serão usadas, ao contrário, elas serão usadas por Deus, para que a bênção de Deus se cumpra na minha vida. Então eu quero profetizar aqui hoje. Talvez você tenha esse medo no teu coração, talvez você tenha essa dúvida no teu coração: pastor, a minha vida não anda, porque tem gente colocando o olho gordo em mim. A minha vida não anda, porque tem gente profetizando, pastor, contra a minha vida. A minha vida não anda, porque está fazendo oração ao contrário contra a minha vida. Deixa eu profetizar para você nesta noite. Se você é vaso, se você está na posição, se Deus tem um chamado na tua vida, se Deus tem um propósito na tua vida, pode fazer o que for. O que Deus tem para você, não tem demônio, não tem capeta, não tem ninguém que vai poder destruir o projeto de Deus e o plano de Deus que Deus tem na tua vida. Era a ordem de Faraó matar todos os bebês, mas as parteiras, elas resolveram não obedecer. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, meu irmão: Deus hoje vai usar os céus e a terra ao teu favor. Deus vai usar, meu irmão,
irmão, até aquilo que não existe, Deus vai fazer existir, para que a sua vida possa ser abençoada. É aquele teu esposo que parece que não tem jeito, é aquela tua filha que parece que não tem jeito, é aquele teu filho que parece que não tem jeito, é aquela luta que você está passando dentro de você, que só você e Deus sabe. Você fala: meu Deus, eu estou te servindo há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, e não consigo ver uma solução para este problema. Deus hoje está mandando te dizer, que da mesma forma que Ele cuidou de Moisés, Deus de bebê, Ele vai cuidar de você, porque a Bíblia diz que essa mãe, ela teve que segurar a pastora Abigail, juntamente com o pai, ela teve que guardar a criança por 3 meses, eu sempre preguei isso e disse isso e repito, como que consegue segurar e guardar uma criança de 3 meses, ela não chorar, ela não gritar, na verdade ela não fazer bagunça, mas ali, meu irmão, não era qualquer poder, era o poder de Deus, era a unção de Deus. Aonde tem poder de Deus, ainda que Satanás tenta fazer bagunça, ele não vai conseguir. Aonde tem poder de Deus, ainda que Satanás tenta, meu irmão, fazer discórdia, ele não vai conseguir. Aonde tem unção de Deus, ainda que Satanás tenta arrebatar alguém dali para ele não vai conseguir, porque ali existe poder de Deus. Porque ali existe poder de Deus. E a Bíblia diz que essa mulher, ela se moveu de compaixão. Agora, se mover de compaixão é uma coisa. Eita, às vezes meu coração, às vezes seu coração... Irmão, não adianta só se mover de compaixão e não ter como fazer o que você deseja fazer. Exemplo, vou dar um exemplo simples aqui. Quem aqui que gostaria de comprar uma sede e abençoar a igreja? Está ligado. Você tem compaixão, seu coração é bom, mas no momento você não tem o quê? Eu vou te falar do algo que essa mulher fez aqui, meu irmão, que é sobrenatural. Quem tinha mandado matar todos os bebês? Essa mulher era o que de Faraó? Sabe o que ela fez? Ela desobedeceu a Faraó. Agora, ela desobedeceu sabendo. Ela não desobedeceu não sabendo. Quando a criança fala, olha o que ela diz. Movendo-se de compaixão dele, e disse: dos meninos o quê? É este. Então ela sabia de onde que ele era. Ela fez algo sabendo, ela não fez algo que ela não sabia. Ela enfrentou Faraó sabendo. Ela pegou aquela criança sabendo. Amém? Ela pegou aquela criança, aleluia, dos hebreus, sabendo que a ordem era matar, era exterminar. Mas ela teve coragem de enfrentar. Levanta a mão que eu quero te falar uma profecia aqui, uma bênção da parte de Deus. Nós temos que aprender a enfrentar as lutas das nossas vidas. Nós temos que aprender a enfrentar os nossos problemas. Se eu tomei uma atitude, se eu tomei uma decisão, se eu tenho um propósito, se eu tenho um objetivo, se eu tenho um ideal, eu vou ter que aprender a enfrentar os problemas da minha vida. Essa mulher, mesmo não sendo uma mulher religiosa, mesmo não sendo uma mulher crente, mesmo não sendo uma mulher que tinha uma sabedoria tremenda, mesmo não sendo uma mulher que o coração dela talvez doía pelos hebreus, ao fato dela ver eles apanhando, ver eles sendo escravo, sabe o que essa mulher fez? Ela não teve medo na hora que precisou dela enfrentar. Tem situação na tua vida que não foi resolvida até hoje, porque você não teve coragem de enfrentar, você não teve coragem de tomar uma atitude, você não teve coragem de tomar, meu irmão, um objetivo, um propósito e falar: não, o que Deus tem para minha vida é melhor, e eu vou chegar do lado de lá, porque aquele que fez a promessa, ele não é filho do homem para que minta, ele não é filho do homem para que se arrependa. E se foi Deus que prometeu na minha vida, o meu esposo hoje pode estar na bebida, mas ele vai sair porque tem promessa. O meu filho hoje pode entrar nas drogas, mas ele vai sair porque Deus tem promessa. A minha vida pode estar hoje arruinada financeiramente,
financeiramente, mas Deus me prometeu que eu vou chegar à prosperidade, e essa prosperidade vai chegar até minha vida. Eu não sei quem Deus vai usar, eu não sei se Deus vai usar o da esquerda, o da direita, o da frente, o de trás, mas eu sei que Deus vai usar alguém. Mas sabe qual que é o nosso problema? Muitas vezes Deus quer nos abençoar, e Deus usa até pessoas para nos abençoar, mas o que eu vejo de crente, que quando alguém vai abençoar ele vira e fala assim: ah não, muito obrigado, não precisa, está tudo certinho. Meu irmão, se Deus está mandando, recebe a bênção, glorifica a Deus, porque aquela pessoa que está te abençoando, automaticamente ela também será abençoada. Não deixa o orgulho entrar no teu coração, não deixa o orgulho entrar na tua vida, joga o orgulho de lado, porque se você, meu irmão, não tirar o orgulho, você nunca vai ser abençoado da maneira que Deus quer te abençoar. Mas pastor, quem está me dando aquilo ali é um macumbeiro, quem está me dando aquilo ali é um pai de santo. Problema, meu irmão, Deus vai usar o macumbeiro para te abençoar. A única coisa que eu não faço, meu irmão, aleluia, é comer comida desse povo. O resto está trazendo bênção, pode trazer que eu estou recebendo, eu estou aceitando, porque o Deus que é o Deus da minha vida, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que eu não posso fazer. Aquilo que eu não posso fazer, Deus pode. E ela sabia, pastor Leandro, que ele é o quê? Era filho dos hebreus. Mas a Bíblia coloca aqui uma outra personagem. Irmão, por mais que coloque você no rio, nas águas, perto do jugo, por mais que não confie em você, sempre vai ter alguém o quê? Repete comigo: sempre terá alguém de olho em mim. Essa pessoa que está de olho em mim, ela pode não ter tanta influência, ela pode não ter tanta sabedoria, mas uma palavra dela, mandada por Deus, muda toda a história, muda toda a situação. Porque se Deus usou a mula, imagina um servo e uma serva. A Bíblia fala que quando a mãe colocou o filho nas águas, a Bíblia fala que a irmã veio acompanhando, andando. Mas a irmã Miriam, o que ela era? Fala comigo: escrava. Pode falar, fala, escrava. Ela não tinha nenhuma autoridade para falar com os egípcios. Para conversar com os egípcios, meu irmão, ou tinha que trabalhar para eles, ou tinha, meu irmão, que ter ali uma liberdade de conversar com eles. Porque escravo não conversa com servo. Mas ali era uma situação diferenciada. Aquela menina, ela tinha um trunfo na mão. A filha de Faraó enamorou, amou a criança, ela quis a criança, mas ela tinha algumas coisas nela que ela não podia fazer. A primeira, amamentar a criança. A segunda, cuidar da criança. Ela não tinha condições mínima nenhuma de amamentar e nem cuidar da criança. Mas aquela mulher que estava ali, aquela criança que estava no rio acompanhando, ela sabia quem poderia ajudar. Outro problema do crente: talvez você, meu irmão, não pode, meu irmão, às vezes resolver muito problema, mas talvez você conhece uma fonte que pode resolver o seu problema, e talvez não é fonte financeira, é uma fonte de joelho, é uma fonte que tem a boca no pó, é uma fonte que quando ora Deus abre o céu, é uma fonte que quando ora, aleluia, Deus faz o sobrenatural. Mas você fica assim: ai, eu tenho vergonha de ir lá na pastora Fátima, que é mulher de oração, e pedir ela para orar para mim, a pastora Abigail, a Fatinha, a irmã Cal, a irmã fulano, e a vida vai passando e as coisas não vai acontecendo. E Deus colocou do teu lado aí pessoas que são profetas, pessoas que são profetisas, que poderiam mudar a tua história, que poderiam mudar a tua vida. Você não pode contar o teu segredo, você não pode contar as suas coisas, é para o fofoqueiro. Mas para aquele que é bênção, para aquele que é cheio do Espírito Santo, para aquele que tem a unção, é
necessário você ter pessoas dessa maneira na tua vida. Mas sabe qual que é o problema do crente? Que Satanás tem colocado na mente do crente? Ah, não fala nada com seu pastor não, você vai incomodar seu pastor já está cheio de problema, a pastora já está cheia de problema, o líder lá já está cheio de problema. Irmão, se Deus, meu irmão, Ele não quisesse que você contasse os seus problemas, suas lutas, e que um líder, um profeta e uma profetisa orar, Deus não tinha levantado líder. Deus levantou líder para cuidar de você, Deus levantou líder para orar para você, Deus colocou líder para entrar na brecha para você. Quando Deus levantou depois, meu irmão, Moisés, Deus levanta Moisés bem depois. Deus não levantou Moisés para ficar passeando, Deus não levantou Moisés para ficar curtindo a vida, Deus não levantou Moisés, meu irmão, para ser uma pessoa, meu irmão, que ia resolver problemas pequenos. Mas Deus levantou um líder que tinha uma sintonia direta com Deus, que falava com Deus e que Deus respondia, buscava Deus e Deus falava com ele. O que o povo não podia fazer, Moisés ia lá, consultava Deus, Deus falava com ele e ele trazia solução para o povo. Tem coisa na sua vida e coisa na minha vida que eu não vou saber resolver, mas Deus vai colocar um especialista, Deus vai colocar um mentor, Deus vai colocar alguém de oração, Deus vai colocar alguém espiritual na minha vida, para quando eu abrir a minha boca, Ele vai falar assim: eu vou orar por você, e eu sei que esse Deus poderoso, Ele vai mudar a tua história. Eu vou orar por você, e eu sei que esse Deus poderoso, Ele vai tirar você desse cativeiro. E está cheio de pessoas assim, mas nós não conseguimos enxergá-las, nós não conseguimos vê-las, pastor Abigail. Mas aí continua a história, vamos lá, já estou terminando. Está chovendo, né, meu irmão? Então disse sua irmã, a filha de quem? De Faraó: irei chamar quem? Uma ama das hebreias, que crie esse menino para quê? Para ti. Peraí, eu vou chamar alguém que cria esse menino para ti. Você não tem condições, você não está amamentando, você nunca mexeu com criança. Então, peraí, continua, pastor. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. Foi, pois, a moça e chamou a quem? A mãe do menino. Foi, pois, a moça e chamou quem? Sempre quando alguém colocar alguém no teu caminho, sempre quando alguém colocar alguém na sua vida, sempre quando alguém, meu irmão, proporcionar para você pessoas que são bênção, aprenda uma coisa: nunca abra mão delas. Tem pessoas que Deus colocou você na sua vida para levar você ao seu destino. Tem pessoas que Deus colocou do teu lado para te levar, meu irmão, a lugares grandes, a lugares altos. E não é só financeiramente não, porque a gente tem um costume de aprender que a gente precisa só de dinheiro. Irmão, dinheiro, ele pode resolver alguns problemas, dinheiro ele pode te potencializar, mas dinheiro não traz salvação, dinheiro não traz vida eterna, dinheiro às vezes não cura nem uma unha encravada. Conforme for a unha que você tiver encravada, você pode ir no maior especialista, pagar um dinheirão e você sentir dor da mesma forma. Irmão, tem pessoas que são milionárias, que estão agora internadas nos melhores hospitais, junto dos melhores médicos, tomando os melhores remédios, mas que não conseguem tirar a dor. Mas uma oração, aleluia, ela pode mudar toda a história. Uma oração, ela pode mudar tudo. Então tenha pessoas de oração do teu lado, tenha pessoas que orem, amém? Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-no, e eu te darei o quê? Irmão, peraí, ela era o quê? Escrava. A mãe não recebia, tinha perdido o filho, que ela teve que colocar nas águas, não sabia o que ia acontecer. Irmão,
Quando a gente confia em Deus, a gente nunca perde nada. O problema nosso é que na hora da gente confiar, a gente não confia. Quando a gente coloca a nossa confiança 100% em Deus, Ele abençoa. Pastor, eu vou perder o emprego, vai nada, Deus vai te dar uma empresa. Pastor, eu vou perder não sei o que, vai nada, Deus vai te dar muito mais. Coloca a sua confiança 100% em Deus, não deixa nenhuma margem de erro, meu irmão, na tua vida, meu irmão, tirar você do foco. Se Deus te colocou alguém para pegar na tua mão, para te guiar, para te levar ao lugar de destino, não tem como dar errado, já deu certo, porque a palavra de Deus, ela não muda. Às vezes você recebeu uma palavra, mas está tudo ao contrário hoje, e você está dando mais crédito ao contrário do que aquilo que Deus falou. Deus tinha uma promessa na vida de Moisés, não tinha como Moisés morrer, aleluia, ainda que colocasse ele nas águas, ainda que um animal terrível tentasse pegar a Moisés, não tinha jeito, porque ele tinha promessa de Deus. Ele não nasceu à toa, ele nasceu com propósito, ele nasceu com objetivo, ele nasceu com ideal. Levanta a tua mão para me profetizar sobre a tua vida. Você nasceu com propósito, você nasceu com objetivo, você nasceu com ideal. E eu quero profetizar aqui, meu irmão, os teus olhos não vão fechar antes de você ver todas as promessas de Deus cumpridas na tua vida. Não deixa nenhuma margem de erro entrar no teu coração, não deixa nenhuma margem de decepção entrar no teu coração. Se Deus falou com você, eu vou ter coragem de colocar nas águas. Se Deus falou com você, eu vou ter coragem de fazer aquilo que Ele mandou, da maneira que Ele mandou, do jeito que Ele mandou, porque quem me protege, quem me guarda, quem sonda o meu coração, quem conhece a minha vida, quem conhece o meu futuro, quem conhece aonde eu vou chegar, é o Senhor Deus, o qual eu sirvo. Então não deixa nenhuma margem de erro entrar na tua vida, nenhuma. Ela recebeu salário para criar o menino, até uma certa idade. E tomou a mulher, e a mulher tomou o menino e o criou. E quando o menino já era o quê? De uma certa idade, já era grande, ela trouxe a quem? A filha de Faraó, a qual fez o quê? Adotou. Quando a promessa é feita, ela pode ser feita por um ímpio. Vou te dizer uma coisa aqui que isso é forte. Uma coisa é eu pegar uma criança que não é meu filho, no colo, levar para minha casa e cuidar dela e começar a ter amor com ela, de quando ela é bebê. Agora eu já pegar uma criança, mandar, que foi a própria mãe, mandar alguém criar essa criança, e quando ela tiver velha, eu mandar trazer de novo para mim, e eu adotar, eu posso mudar de ideia. Pode ou não pode? Mas se Deus estiver no propósito, se Deus estiver no objetivo da sua vida, se Deus estiver com você, pode acontecer o que for. Você pode ter 50 anos de idade e não ter chegado aonde que era para você chegar. Mas se Deus tem propósito, antes de você fechar os teus olhos, você vai chegar lá. Porque a Bíblia diz aqui, ó, que quando, olha lá, e quando o menino já era grande, ela trouxe a filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o nome dele, o quê? Moisés, e disse, porque das águas tenho tirado. Porque das águas tenho tirado. Quem tem propósito aqui? Quem tem objetivo aqui? Está passando pelo processo? Continua firme com Jesus. Está passando por luta? Continua firme com Jesus. Tira, meu irmão, esse rosto fechado de achar que isso vai resolver alguma coisa. Tira esse questionamento. Irmão, tem gente que você chega perto dele, ele pode estar até bem. Eu conheço gente que às vezes está com 500 contos no bolso, você chega perto dele, como é que tá as coisas? As coisas, meu, não, eu estou na mesma, eu tô duro ainda, viu? Eu estou numa luta, eu estou numa prova, eu estou passando necessidade. Está lá com 500 no bolso, está falando que está passando necessidade ainda.
Jeová já mudou a situação, mas está ele ainda profetizando que está passando luta. Pensando no quê? Se eu falar assim, Beltrano de tal, fulano de tal, vai ter dó de mim, vai fazer o quê? E vai me abençoar. Quer que eu fale ou quer que eu calo? Dificilmente um rico vai abençoar um pobre. É mais fácil um pobre te abençoar do que um rico te abençoar. É sério. É mais fácil um pobre sentar, não estou falando mal de rico, que nós vamos chegar lá. É mais fácil você sentar num restaurante com um pobre e ele tirar o dinheiro e pagar a conta do que o rico pagar a conta. O rico, ele vai fazer conta até dos centavos. Se a conta deu R$100,20, ele vai falar assim, ó, deu R$50,05 para cada um. Agora o pobre, sabe como é que ele é? Deixa isso comigo. Jeová me abençoou. Jeová tem me honrado. Eu gosto de você demais, eu vou pagar para você hoje. É assim ou não é, meu irmão? Então para de confiar no homem e coloca a sua esperança, a sua confiança 100% no Senhor. Coloca a sua confiança no Deus que te chamou. Coloca a sua confiança no Deus, meu irmão, que tem projetos na sua vida. O Deus que tem ideal na tua vida. O Deus que vai fazer coisas grandes na tua vida. Talvez você não tenha vencido porque você tem descansado na promessa do homem, na promessa, meu irmão, de alguém. Ou talvez você está até aqui hoje, você está esperando levantar um padrinho, você está esperando levantar uma madrinha, como se diz aí no mundo, para poder te honrar, aleluia, para poder te ajudar, mas Jesus já está de pé há mais de 2000 anos ao seu favor, para trazer vitória sobre a tua vida, para trazer a bênção sobre a tua vida. É você tomar posse do milagre de Deus. Olha, Satanás falou que a porta vai fechar, mas vai ser o contrário. A porta vai abrir, a que vai abrir, ela vai ser bem maior. Satanás falou que não tem jeito, oh meu Deus, mas o meu Deus é especialista, para ele tem jeito. Satanás falou e usou os médicos, usou um tanto de gente falar que essa enfermidade não tem cura. Ela tem cura sim, sabe por causa de quê? A minha Bíblia diz que o meu Senhor, Ele é médico dos médicos e Senhor dos senhores. Eu estou passando uma luta que nenhum advogado consegue resolver a minha causa, nenhum advogado consegue resolver o meu problema, mas eu conheço o advogado dos advogados, eu conheço os senhores dos senhores, eu conheço um que quando ele resolver a causa de alguém, não tem coração duro que não se aquebranta, não tem pessoa que bate no peito e fala, olha, ninguém me muda, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não existe esse, porque ele conserta pau torto, ele muda vida, ele muda a história, ele faz aquele que não é ser, ele faz aquele que não tem ter, ele faz aquele que estava lá embaixo no fundo da lama ser alguém grande e coloca essa pessoa para assentar entre os grandes. E às vezes Deus usa pessoas simples, mas que têm acesso a pessoas importantes para que a sua vida possa ser abençoada. Então valorize as pequenas coisas, valorize o que Deus tem na sua vida. Pode colocar sobre o seu pé. Eu vou falar a última coisa aqui. No segundo culto nós vamos continuar. Irmão, preste bem atenção nisso que eu vou falar. Você quer alcançar vitória? Quem quer alcançar vitória? Não saia do seu propósito. Amém? Vou repetir. Você quer alcançar vitória? Não saia do seu propósito. A maior vitória nossa não está aqui. Deixa eu repetir. A maior vitória nossa não está aqui. Tem muita gente querendo alcançar vitória aqui, você vai alcançar. Tem muita gente querendo conseguir coisas grandes aqui, você vai conseguir. Mas a maior vitória sua, meu irmão, não é ter um carro do ano, não é ter uma mansão, não é ter dinheiro no banco. A maior conquista sua é morar com o Senhor. A maior conquista sua será o dia que você entrar e pisar em rua de ouro. A maior conquista sua talvez você ache que a maior conquista sua é você ter sua família toda certinha.
Passou lá em casa, eu ensinei meus filhos desde pequeno a ser crente. Quando cresceu, um foi para o sul, outro foi para o norte, outro foi para o leste. Não é assim, meu irmão? E a gente fica decepcionado. Fala, eu criei essa menina tão bem, criei esse menino tão bem. O que eu não tive, eu dei para ele. Primeiro erro, eu aprendi isso. Não queira dar para os seus filhos aquilo que você não teve. Isso é um grande erro. O que eu não tive, eu vou dar para meus filhos. Não queira fazer isso não. A maior coisa e a maior herança que vocês podem dar para os seus filhos chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Às vezes você vai dar para o seu filho o melhor brinquedo, a melhor roupa, a melhor escola. Às vezes você vai dar para o seu filho a melhor coisa, mas você não vai pegar na mão dele e ensinar ele o caminho de ir até Jesus. Porque o melhor, o seu filho pode conquistar quando ele crescer. E pode conquistar até muito mais do que aquilo que você poderia dar. Mas o caminho para a rota da conquista e para a rota do céu, é você que tem que ensinar. Ensina a criança o caminho que ela deve andar e ela não vai desviar dele. Se você olhar a história de Davi, e você prestar bem atenção a Davi, aí depois você vai ver o sucessor de Davi, que foi quem? Salomão. Mas Davi pegou na mão de Salomão, pastor Abigail. A Bíblia fala que Salomão, ele seguiu os preceitos do seu pai. Salomão, ele viu o pai sacrificando. Ele viu o pai adorando a Deus, servindo a Deus com uma sinceridade. E Salomão resolveu copiar aquilo ali. E deu certo. Deu certo. Porque se você for para olhar pela lógica humana, o reinado, ele era passado de pai para filho, mas depois da morte, e quando se passava, passava-se para o filho, que era o filho mais velho, que era o sucessor. Mas em vida, Salomão consegue receber algumas qualidades de Davi que os outros filhos não receberam. Em vida, Salomão recebe promessas de Deus que nenhum dos outros filhos receberam. De ao ponto de Deus virar para Davi e falar para Davi assim: Davi, você não vai poder construir o meu templo, porque suas mãos derramaram muito sangue. Mas Salomão, teu filho, eu vou dar essa unção a ele de construir o meu templo. Eu não quero saber quantas mulheres que ele vai ter. Eu não quero saber quem ele vai ser. Mas por sua causa, Davi, porque você pegou na mão dele um dia e ensinou ele o caminho, eu vou dar essa autoridade a ele. Eu vou dar essa oportunidade a ele de construir o meu templo. Salomão, um cara que viu o pai, acompanhou o pai. Com certeza a Bíblia não fala isso, mas eu tenho certeza que eu estou falando. Ele viu o pai sacrificando. Ele viu o pai adorando. Ele viu o pai guerreando. Isso é eu que estou falando, essa parte já é minha. Então ele deve ter pensado no coração assim: opa, o meu pai, Deus falou com o meu pai que meu pai é homem segundo o coração dele. Deus falou tantas coisas boas para o meu pai. Eu sempre vi meu pai sacrificando, sempre vi meu pai fazendo diferença. Espera aí. Meu pai talvez levava 500 boi, sacrificava lá no monte. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu num dia só, eu vou fazer um sacrifício de 1000. Eu não estou falando de R$1000, não é dinheiro. Eu vou fazer um sacrifício de 1000 ofertas ao Senhor. E a Bíblia fala que quando Salomão fez, não teve como. Deus se manifestou a ele.
Aí o cara, que o pai dele pegou na mão dele, andou com ele, ensinou ele princípio. Quem tem princípio não faz carinha de choro e fica pedindo nada para ninguém. Quem tem princípio, sabe o que é que faz? Me dá uma oportunidade para me mostrar quem eu sou. Me dá uma oportunidade para me mostrar que eu sou capaz de chegar lá. Eu não quero chegar lá empurrado, não. Eu não quero chegar lá para amanhã alguém falar assim, ó, foi eu que promovi isso aí, eu que fiz isso aí na vida desse aí, não. Eu quero chegar lá porque Deus me levou até lá. E a Bíblia diz que ele apresenta 1000 sacrifícios, Deus aparece a ele. Ele podia ter pedido muitas coisas a Deus, a Bíblia fala isso. E o próprio Deus fala com ele, ó, por que você não me pediu riqueza? A morte dos seus inimigos, eu vou te dar sabedoria, mas vou te dar tudo isso que você não me pediu. Quando eu coloco a minha vida diante do altar de Deus e peço a Deus para pegar na minha mão e me levar no meu destino, e falar, Deus, eu sei que eu vou ter que passar por alguns processos aí que são difíceis, mas me leva até lá. Vai ser totalmente diferente do que Deus sair daqui e amanhã já estar sentado na cadeira reinando. Talvez você nunca sentou numa cadeira para reinar, mas deixa Deus pegar você na mão hoje e levar você a seu destino. Vai ter uns buraquinhos, vai, umas pedradas, umas lutas, umas provações, mas deixa Deus pegar na tua mão hoje. Porque talvez você está pensando assim, eu quero facilidade. E Deus está falando assim, olha, você vai lutar, mas você vai chegar do outro lado de lá. Você vai passar por um momento, você vai ter que jejuar mais. Oh, aleluia. Você vai ter que orar mais um pouquinho, mas você vai chegar lá. Porque eu estou pegando na tua mão. Eu estou te conduzindo, eu estou te levando ao seu destino, ao seu futuro hoje. Porque eu já vi o seu futuro lá na frente. Eu estou pegando você pela mão hoje, dizendo, eu sou com você. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor. Está na hora de você parar de esperar do homem. O homem pode parar de te ajudar de hoje para amanhã. Irmão, você já viu na proporção de como que as pessoas amam a gente hoje e como que amanhã eles podem estar odiando a gente? É tão rápido. Não é verdade? O ser humano hoje, ele pega você, carrega você no colo, você até te idolatra, mas amanhã ele vira para alguém e fala assim, não, eu fui conhecer a Marlene, foi agora que eu sei quem ela é de verdade, agora que eu sei quem a Ellie é de verdade. Basta o quê? Um errinho seu. Mas quando Deus pega você pelas mãos e te leva ao seu destino, ainda que as pessoas apontem os seus erros, sempre vai existir um Deus que vai te dar o que está escrito lá no livro de Efésios capítulo 6, que são as armas espirituais. Então toma posse hoje do melhor de Deus. Jesus mandou os discípulos irem para o mar pescar. Quando os discípulos voltaram, Jesus já estava com peixe assado e comendo. Não precisou dele lá pescar. Então, meu irmão, aquilo que eu preciso já está na mão de Deus. A vitória que eu preciso já está na mão de Deus. Deixa eu repetir, a vitória que eu preciso já está na mão de Deus. Eu quero orar por você. Grandioso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, louvamos o teu nome. Honra o teu povo, meu Pai. Sê com ele. Ensina-nos a caminhar com o Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão, você vai pegar o melhor do seu dízimo, o melhor da sua oferta. Eu quero pedir aqui uma oferta de amor nessa noite. Mês passado nós pagamos, glória a Deus, as multas, amém. Mas eu tenho que ser bem sincero,
Pode ser sincero? De uma igreja do tamanho da nossa, 5 pessoas levantaram. Amém? Mas eu não fiquei triste não. No meio de 32 mil homens, Deus levantou 300 com Gideão, ele venceu a guerra. 5 pessoas levantaram, nós pagamos a multa. Só que essa semana a gente não sabe o que foi, né, Fernando? Se foi o raio, se foi o culto que deu, nós não sabemos o que aconteceu. Mas queimou essa parte aqui da igreja, queimou o bebedouro da igreja, nós estamos arrumando. Só fiação hoje. E olha que Deus deu luz a este varão aqui, aquele lá, e a mim. Porque eu nunca vi fio tão caro. Só o fio de 10 milímetros hoje, que nós olhamos o preço, que nós ia comprar o de 10, só o fio, era quanto, Fernando? Se fosse um rolo de 20, acho que 25. Não, era 50 metros. Era de 50, porque ele é maior. Escuta o preço aí. 50 era R$900. R$900. Não é mentira minha. Aí Deus deu sabedoria aí, nós compramos o de 6, que é metade da metade do preço. Mas ainda tem um bebedouro para arrumar. Nós temos que acabar de fazer algumas coisas. Então você vai trazer uma oferta de amor para abençoar a obra de Deus. Não sei o que Deus colocar no seu coração. Amém? E eu tenho certeza que Deus vai honrar você. Pega nas tuas mãos aí, seu dízimo, a sua oferta. Deus, nós abençoamos o dízimo, a oferta ossada. Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor possa honrar, meu Pai, e abençoar os teus filhos, no nome de Jesus. Pode trazer, e não desculpe hoje, a água está quente, porque infelizmente nós tivemos esse problema, mas já estamos arrumando, né? Em nome de Jesus. Você que veio primeiro culto, que Deus te abençoe, que Deus te leve, caso você esteja indo embora. Se você for ficar, nós vamos pegar a segunda parte da mensagem. Irmão, domingo agora, dia 18, nós vamos ter Santa Ceia nos 2 cultos. No culto das 18 e no culto das 19, nós vamos ter Santa Ceia. E domingo nós vamos lançar um propósito de 7 dias de jejum e oração. A igreja vai estar aberta a semana toda, vai ter um pastor aqui de 20 horas às 20h30, amém, aqui orando pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Nós vamos estar também durante esses 7 dias jejuando, e como sempre nós vamos tirar uma coisa que a gente gosta muito. Mas isso no domingo eu vou estar aqui já passando para na segunda-feira nós já começarmos nesse propósito. Amém? Que Deus abençoe. Daqui a pouco nós começamos o nosso segundo culto.